Mover um processo judicial contra alguém ou uma pessoa pode ser trabalhoso e demorar anos. É um procedimento complicado que envolve muitos profissionais e também altos custos. Pouca gente sabe, mas uma forma de diminuir todo esse tempo é driblar a burocracia da justiça com a arbitragem. O processo ocorre com base no diálogo e na conciliação. São sessões comandadas por profissionais treinados, fora dos quadros do Poder Judiciário, e que têm uma postura neutra em relação ao caso. As partes podem escolher pessoas altamente qualificadas no assunto que se discute. Na arbitragem, leva-se em consideração o que os envolvidos têm a ganhar e a perder no processo, sempre com o objetivo de chegar a um acordo. Audiências desse tipo podem ajudar a desafogar o sistema judiciário. São benefícios para a justiça e também para as pessoas. Aqui no nosso estúdio a gente recebe o advogado Rodrigo Cândido de Andrade Oliveira. Tudo bem, doutor Rodrigo? Bom dia. Bom dia. Rodrigo, bom dia. Tudo bem? Essa questão da arbitragem, ela serve para qualquer resolução de qualquer tipo de conflito, mas quais são os casos mais adequados para esse tipo de resolução? Inúmeros conflitos, mas basicamente conflitos contratuais, ou seja, são efetivamente aqueles conflitos sobre os quais a gente pode fazer acordo. Eu não posso fazer acordo sobre direito penal, não é isso? Eu não posso combinar que você vai para a cadeia, eu não posso, numa arbitragem, condenar você a ir para a cadeia. Mas eu posso fazer um acordo em questões de contratos, em questões de contratos, enfim, de fornecimentos, contrato de sociedades, ou mesmo até em condomínios. Surge uma discussão entre condôminos. Só entre pessoas físicas ou físicas e jurídicas? Entre também? pessoas físicas ou entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Não há nenhuma questão que impeça isso se a matéria é uma matéria sobre a qual eu posso fazer um acordo. Houve um acidente de automóvel. Há uma questão de indenização, a gente tem que fixar um valor. Eu posso ir para a justiça ou nós podemos ter as duas partes, uma pessoa em que ambos confiem, ou uma instituição em que ambos confiem, e entregar a solução desse problema para essa pessoa que vai dizer com uma razoabilidade grande, porque fomos nós que escolhemos, não é isso? E nós aceitaremos, consequentemente, aquela solução de uma forma muito melhor do que uma solução imposta. E na arbitragem, que é muito interessante, não há recurso. Então, saiu a solução está dada e é para ser resolvida. Oi, doutor Rodrigo, bom dia para o senhor. Bom dia. Eu gostaria de saber se a solução de disputas por um árbitro, ela deve ser feita de forma confidencial. A confidencialidade é uma regra, uma das regras das câmaras de arbitragem. E quanto tempo dura um processo desses? A confidencialidade é um grande charme da arbitragem, é uma das dos grandes chamarizes mesmo do Instituto. Porque o processo judicial, ele é essencialmente público. É muito normal e é muito natural que pessoas, enfim, aí é mais para os casos das empresas, realmente não queiram abrir em litígios judiciais segredos de indústria, não é isso? Segredos comerciais das suas estratégias, etc. Então, a pedra de toque da arbitragem é efetivamente o sigilo. Os árbitros são obrigados a observar o sigilo, as próprias partes são obrigadas a observar o sigilo sobre aquilo que tomaram conhecimento dentro do processo arbitral. Então, isso efetivamente é um grande atrativo para todo mundo. E quanto tempo demora? Ela perguntou. A duração do processo é naturalmente menor do que a do processo judicial. Primeiro, não há recurso, não é isso? Segundo, não há a necessidade de se nomear perícias muito complexas, esse tipo de coisa. Por quê? Porque normalmente o juiz nomeia um perito porque ele naturalmente não conhece e não tem a obrigação de conhecer todas as discussões da vida, um problema de erro médico, etc. Ele nomeia. Se o próprio árbitro já conhece aquela matéria, ele naturalmente será um perito na matéria. Muita gente confunde o árbitro com o mediador, né? A gente viu que está sendo inaugurado lá em Friburgo, uma instituição que reúne todas essas três, né? Essas três, vamos dizer assim, fases, né? Porque a tentativa de acordo e de mediação é antes mesmo, talvez, de buscar uma arbitragem, não é isso? E eu queria saber qual é a principal diferença e onde não há essas instituições, doutor Rodrigo, onde buscar esse tipo de serviço? Na mediação, o que se busca é uma intermediação para que as próprias partes resolvam o seu problema, não é isso? Você pode ser o mediador, e você vai conduzindo aquilo de uma forma hábil para que
Está bem para todos os dois. As partes, mas elas mesmas fazem um acordo. Na arbitragem, não. Se elegem os árbitros, que, como o próprio nome diz, eles vão julgar. Não é isso? Então, a decisão, apesar de ser tomada por pessoas que são escolhidas pelas partes, ela, na arbitragem, não gera um acordo necessariamente. Gera uma espécie de sentença. Exatamente, é uma espécie de sentença e que, para fins legais, se equivale inteiramente a uma sentença judicial.